Se você quer entender tudo sobre ciência de dados, o que é, onde eu posso trabalhar, como aplicar e muito mais informações sobre essa área que é tida como a profissão do futuro e está pagando salários acima da média, assista essa série de vídeos que se chama Tudo sobre Ciência de Dados. Olá a todos, meu nome é Thiago Grotti e esse é o primeiro vídeo de uma série que vai trazer muitas informações sobre esse fantástico mundo de análise de dados. Eu estou aqui hoje para responder a seguinte pergunta: o que é ciência de dados? Bom, ciência de dados, de forma óbvia, é a área que estuda os dados. Ela, como um todo, envolve o desenvolvimento de métodos para registrar esses dados, armazená-los e depois analisá-los. O seu foco principal é sempre extrair informações úteis e valiosas desse monte de dados, números, imagens, gravação de voz, etc. Porque tudo isso que eu acabei de falar são dados. Então, o objetivo da ciência de dados é obter insights e conhecimentos de qualquer tipo de dados que podem ser estruturados e não estruturados. E eu vou falar sobre isso mais à frente nessa série de vídeos. E vai ser por esses insights, por essas informações, que vocês que decidirem entrar nessa área serão cobrados. Eu costumo falar que todo mundo vê aí um analista de dados, um cientista de dados, como uma espécie de mágico. O colega chega lá com uma tabela de milhões de números e fala: ó, tô com um problema aqui, não sei, de atraso na entrega dos meus produtos. Ache para mim esse problema. E você tem que achar, analisar esses dados, encontrar padrões, ver quais são as variáveis que mais estão impactando a entrega e retornar com uma resposta. É claro que nem toda análise ela vai acertar lá 100% das vezes, mas essa área é justamente para acabar com o estilo antigo de gestão, onde as empresas elas acreditavam piamente no know-how, na experiência dos seus diretores, dos seus gerentes, CEOs e etc. Então essa área ela vem justamente para dizer o seguinte: os dados vão mostrar com tantos por cento de certeza que esse produto novo que a sua empresa quer lançar ou que seu cliente quer lançar, se ele vai dar certo, se ele vai dar errado. Os dados eles vão dizer, por exemplo, a quantidade de estoque que você deve comprar. Os dados também vão dizer o que os clientes querem e esperam de determinada empresa, entre muitos outros insights. Acabou a era do achismo e da experiência. Agora as decisões são tomadas com fatos e esses fatos eles são criados pela análise de dados. A ciência de dados ela está relacionada à ciência da computação, mas é um campo separado. A ciência da computação ela envolve toda a criação de programas, algoritmos para registrar e processar esses dados, enquanto que a ciência de dados ela irá abranger qualquer tipo de análise de dados, que pode ou não usar computadores. Então, ela está mais intimamente relacionada ao campo da matemática e da estatística, né? Que inclui lá a coleta, a organização, a análise, a apresentação desses dados. E pode usar linguagens de programação para facilitar, para agilizar essas análises. Hoje a quantidade de dados que as empresas e organizações modernas têm é absurda, né? E por isso a ciência de dados ela já se tornou e vem cada vez mais com um crescimento exponencial, se tornando parte integrante e essencial da tecnologia da informação. Ela está presente em todo e qualquer setor do mercado que você possa imaginar. Todas as empresas, seja qual for o seu campo de atuação, seja qual for o tamanho, têm dados, ou pelo menos elas têm a capacidade de começar a armazenar esses dados para que eles sejam analisados. E acreditem em mim, os dados guardam as respostas para praticamente todos os problemas encontrados no dia a dia de uma empresa. O campo de atuação é gigante e a falta de profissionais nessa área ainda é enorme. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui, se interessem agora por esse tema. Porque quem resolver se interessar depois que o trem já passou, já era, né? Peguem esse boom que está tendo. E se você tem a ver empreendedora, bom,
saiba que eu tenho uma boa notícia para você. Nós também podemos utilizar a análise de dados para criar produtos e soluções para o mercado. Esse produto ele funciona mais ou menos assim, ele vai utilizar dados como entrada, vai processar esses dados e retornar resultados que são gerados por algoritmos, enfim. Um exemplo clássico de um produto criado pelos dados é um mecanismo de recomendação. Sabe quando a gente procura alguma coisa na internet e depois fica aparecendo lá propaganda do mesmo produto ou de produtos relacionados? Então, isso é feito através de análise de dados. Ele vai coletar os dados, nossos dados, os dados do usuário. O programa vai fazer operações do tipo, opa, ele pesquisou isso, então ele pode se interessar por isso, isso e aquilo. Ele vai retornar recomendações personalizadas com base nesses dados. Alguns outros exemplos que nós temos aí no nosso dia a dia. A Netflix ela recomenda filme para você. O Spotify recomenda músicas para você. O filtro de spam do nosso e-mail é feito através de dados. Um algoritmo lá nos bastidores, ele processa esses e-mails recebidos e determina se é uma mensagem tem que ir para o lixo eletrônico ou não. A visão computacional, também usada para carros autônomos, é um produto feito com base na ciência de dados. Os algoritmos de aprendizado de máquina, ou machine learning, que eu vou falar mais para frente, são capazes de reconhecer semáforos, outros carros, pedestres, enfim, tudo isso feito em cima dos dados. Então nós podemos utilizar esses dados para criar uma gama de produtos que se estendem até onde você conseguir imaginar aplicações e soluções. Nós podemos então também trabalhar com cientistas de dados, analistas de dados para outras empresas, podemos prestar consultoria, enfim, é um ramo que tem muito a ser explorado. Eu espero que eu tenha te passado uma visão geral do que é a ciência de dados. No próximo vídeo eu vou falar sobre quais são as fases de um projeto de dados, né? Se você gostou desse vídeo, ajuda a gente aí, não custa nada, deixa seu like, se inscreve no canal, passa lá no nosso curso grátis, no site de Geração Analítica, que nós vamos falar sobre quais setores que mais contratam analistas de dados, né, sobre machine learning, como eu havia falado para você, exemplos de aplicações reais nas empresas e muito mais. Um grande abraço e até lá!